Bem, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como nós vamos preparar a nossa receita que está na matéria de mousses de bavarois. Eu vou fazer a bavarois de maracujá, que está lá. Algumas coisas eu tive que adiantar o preparo, né? Eu tive que fazer a base do creme anglais, que é a base para as bavarois. Normalmente elas são sempre feitas com um creme anglais, aquele creme que a gente prepara no ponto de napê, onde a gente só vai fazer o cozimento até 85 graus e o que vai realmente engrossar o creme anglais é as gemas, né? Então não pode cozinhar demais porque elas talham e estragam o nosso preparo. Faz isso com o termômetro, porque é a única maneira de você controlar a temperatura até 85 graus. Eu vou usar para essa bavarois uma base que pode ser tanto uma fatia redonda, né, um disco de pão de ló, uma genoise, ou então uma dacquoise. Como eu já tinha uma dacquoise pronta, uma dacquoise de coco, eu vou usar a dacquoise como base, né, para a sustentação das bavarois, dessa bavarois. A diferença entre a bavarois e o mousse além da base, que aqui é o creme anglais, é também que na bavarois eu uso gelatina para sustentação, porque ela é uma sobremesa montada. Então, eu tenho aqui já o creme anglais pronto, que está aqui, né, da nossa receita. Ele já está frio para que eu consiga dar continuidade no preparo. Tenho aqui o suco de maracujá, vou adicionar açúcar aqui, nesse suco. A segunda parte do açúcar. Vou hidratar a gelatina, 6 gramas de gelatina incolor aqui na água. Tem que ser hidratada em água, né? Gelatina sempre assim, a gente hidrata ela em água e depois vai aquecer para ela dissolver. Então, esse é o modo correto de preparo. Quando nós preparamos a bavarois, eu vou usar a base, que é o creme anglais, né? Normalmente, hoje em dia, a gente vê muita receita de bavarois feita com leite condensado, mas a confeitaria clássica francesa, a gente não usa leite condensado. É sempre o creme anglais, né, um creme pâtissier, alguma coisa assim que a gente vai usar. E não leite condensado. Essa gelatina aqui eu hidratei, vou esperar um pouquinho. E vou aquecer para que ela dissolva. E vou juntar aqui com o suco de maracujá e açúcar que eu tinha deixado aqui. E eu posso usar também um creme de leite fresco, uma pana fresca, ou então um chantilly vegetal. Eu posso bater o creme de leite fresco e montar para fazer o chantilly, ou posso usar um vegetal montado também, tá? Como eu vou usar um montado de chantilly vegetal, a quantidade diminui um pouco, porque os vegetais emulsificam muito mais, acaba gerando um volume muito maior. E eu estou fazendo uma bavarois pequena, de 18 de diâmetro, que está aqui. Então, a gente diminui um pouco quando você está usando o creme vegetal para fazer o chantilly. Vou aquecer a gelatina para que ela dissolva. Pode colocar ali uns 15, 20 segundos para que ela dissolva. É bem simples o preparo, só que a gente está vendo que é uma série de etapas que a gente tem que fazer para o preparo, né? É cheio de etapas. A gente está juntando várias técnicas que a gente tem visto. Opa, vou comer. Vai, depois. Papai já tá chegando, vai lá esperar ele no portão. Quê? Vai esperar tocar no portão. Quê?
Vai lá, Davi, esperar o papai lá. Você corta pra mim? Depois eu corto, depois que tá? a gente terminar, a gente corta. Vai lá. Depois a gente corta. Aqui então tá a gelatina já aquecida. Eu vou misturar um pouquinho do suco aqui nela para fazer aquela liaison, né, que a gente sempre fala, que a maneira melhor de você fazer a mistura é fazer uma liaison, para que se dissolva bem tudo. Junta essa gelatina com o suco. Eu fiz uma quantidade pequena também de gelatina em proporção ao tamanho que eu quero fazer a minha sobremesa, né? O meu bavarois. Quando eu for fazer o mousse, aí a gente muda um pouco o preparo, né? Que não vai utilizar gelatina e também não vai usar o creme de leite fresco montado, chantilly. Vai usar um merengue. Normalmente a gente faz um merengue suíço ou italiano para adicionar. No lugar o que vai dar volume e aeração, no caso, não é o chantilly, sim o nosso merengue. Agora eu tenho que juntar as duas partes, né? O suco que está com a gelatina e o creme anglais que está aqui. Vocês vão ver bavarois de vários sabores. Depois que você dominou a técnica de preparo, daí é só mudar sabor. No outro videozinho que a gente apresentou lá no material do Ava, é o chefe Fernando Oliveira fazendo uma bavarois de pistache. Vocês vão ver que é bem parecido, né? O método de preparo é igual. O que vai mudar é a carga de sabor que ele tá dando e eu coloquei aqui no meu o maracujá. Posso fazer de qualquer fruta. Usando polpa, usando suco. Quero fazer de pêssego em calda, eu bato os pêssegos com, né, para fazer uma polpa. Aqui tem que misturar devagar porque, né, a gente tem uma parte líquida e o nosso chantilly tá, por enquanto tá boiando aqui, mas ele vai se misturando. Já vai esfriando também o preparo. Peguei um bol pequeno, né? Agora tem que sofrer. Eu quis misturar onde estava o creme anglais, ficou pequeno o bol. O que vai dar estrutura é a gelatina, mas ele não fica muito aerado que nem o mousse, ele já fica um pouco mais pesadinho assim, sem muita aeração. Fica leve, mas não cheio de buraquinhos, que nem o mousse, né? O aerado do mousse. Vai devagar aqui na mistura. Se tiver muito líquido, espera ele começar a endurecer um pouco para pôr em cima da dacquoise ou do pão de ló, da genoise. Unta, né, a forma também que você vai montar, para que depois você consiga desenformar. A base é porque depois a gente quer trocar de prato. Ou você faz no aro, né? No aro daí você não precisa trocar de prato, já faz direto no prato que você vai servir. Ou você troca de prato. Nesse caso eu vou trocar de prato, eu tô usando a própria assadeira que eu fiz a dacquoise. Ó, agora já tá praticamente misturado.
Então, essa é a base sempre é um creme inglês e a carga de sabor que você quer dar. O chantilly normalmente está gelado, ele já começa a firmar o creme, ele já começa a se tornar mais denso por causa da gelatina, né? A gente colocou gelatina. Então, basicamente essa é a diferença que nós temos entre um mousse e uma bavarois. Esse aqui vai a gelatina e não tem aquele aerado. O mousse não vai gelatina, não vai o chantilly, vai um merengue para dar o aerado. Isso aqui pode ir para o freezer e essa é uma torta que você pode congelar. Ela pode ficar lá congelada o tempo que você quiser. Aí você resolve servir a sobremesa, tira ela, desenforma e faz o acabamento. Eu fiz para o acabamento só aquela geleinha de maracujá com a polpa do maracujá, açúcar cristal, né? Cozinhei até virar uma geleia. Pode colocar um pouco de glucose se quiser também, né? Para dar consistência. Aí você escolhe se você quer ela bem firme, que não escorra, ou ela um pouco mais leve, em ponto de calda, em um ponto de calda fina, não calda grossa, para que quando você corte a fatia escorra essa geleinha de maracujá que eu vou colocar por cima, tá? Não posso colocar agora, isso aqui eu tenho que deixar congelar primeiro no freezer, ficar bem firme, para daí eu conseguir montar. E normalmente eu só vou usar a finalização, que no caso aqui é essa geleinha, na hora de servir. Não vou colocar antes de servir, porque vai escorrer e eu vou perder, né? Então, é isso, né, pessoal? Eu vou colocar aqui o meu. Ó, vou despejar aqui. Essa aqui é a nossa receita da bavarois de maracujá, que nós temos lá a ficha técnica na aula de mousses de bavarois. Depois eu faço uma outra receita de mousse de chocolate para vocês verem, tá bom, pessoal? Obrigada, até mais.